Fala pessoal, tudo bem? Aqui é João da JV Drones. Tá vendo esse camaradinho aqui? Esse aqui é o Skydio dos mares. Fica aí que eu vou contar um pouco mais dele pra vocês. É incrível, né pessoal? O design e tudo que esse drone apresenta. Ele foi pensado no ano de 2016, quando naquela época a gente tinha os lançamentos da DJI, que era o Mavic Pro 1 e o Phantom 4 Pro. A ideia dos franceses que idealizaram o iBubble, que eram mergulhadores, né, também, é que todas as principais características que se encontravam no Mavic Pro 1 e no Phantom 4 Pro, que haviam sido lançados naquele período, estivessem disponíveis também para quem faz mergulho, né? Muitas coisas evoluíram dentro do projeto ao passar do tempo, né? Mas inicialmente o que mais chamou a atenção foi a adoção da inteligência artificial como parte prioritária do projeto e várias inovações que aconteceram para que o iBubble pudesse transformar num sistema subaquático praticamente idêntico ao que a Skydio fez com o Skydio 2. É importante lembrar que o iBubble se divide em três vertentes, tá? A primeira delas, que é o equipamento propriamente dito, que é apenas o drone que vocês estão vendo ali do lado, tá? É só ele e o conjunto de baterias e a caixa de transporte. Essa primeira vertente, além do controle remoto, que é individual, que vai para o mergulhador, né? Essa primeira linha de produtos, ele acompanha o mergulhador e o mergulhador pode dar comandos para ele de maneira automática a partir de um pequeno controle remoto que ele carrega pendurado no cinto do cilindro de oxigênio que ele leva. Esse pequeno controle remoto também tem uma pequena antena que funciona como se fosse uma boia que fica sempre acima, que comunica também via rede sem fio com o iBubble que estiver seguindo esse mergulhador, tá legal? O iBubble conta internamente com uma câmera proprietária deles para poder fazer toda a parte de marcação de alvos do mergulhador que está sendo seguido ou dos modos de navegabilidade que podem ser habilitados a partir do controle remoto, tá? O drone ele tem um design hidrodinâmico e tem alças na lateral, como vocês podem ver ali, para que o mergulhador consiga manusear a câmera de forma manual, porque o drone consegue voltar para o mergulhador para que o mergulhador consiga fazer uma tomada mais próximo de um recife sem necessariamente ter que ficar usando os sensores do drone, tá? Ele é compatível com as câmeras de ação da GoPro, tá? da Hero 3 para cima, também aceita outras câmeras, mas o software de gerenciamento do sistema é melhor com as da GoPro. Tá? Ele tem um sistema de posicionamento proprietário, foi desenvolvido pela iBubble, tá? Em conjunto com os sonares e tudo mais, e o sistema integrado de prevenção de obstáculo. Tá? Tem sensor de profundidade também, porque a operação dele é em torno de 60 metros de profundidade. Isso é importante por causa da pressão, né, nos equipamentos, para não haver quebra ou rachadura, inclusive, das próprias lentes. Ele conta com 7 motores para dar mobilidade e estabilidade, mesmo em correntes mais fortes. Tá? E tem no controlezinho nele um interruptor de modo manual que o mergulhador pode operar ele manualmente, né, no fundo do mar do jeito que ele quiser. Conta com duas baterias recarregáveis de 8.000 mAh cada uma, tá? Que produz algo em torno aí de 100 watts-hora. Tá legal? No caso, se o mergulhador perder totalmente o contato com o iBubble, seja por uma corrente, ou seja por um afastamento ou alguma coisa, ele tem um módulo de ressurgimento automático. Ao invés dele ele tem também um módulo para retornar para o mergulhador automaticamente, por conta dessa pequena anteninha que o mergulhador tem, ou se ele tiver uma falha total, ele simplesmente volta à superfície e fica aguardando ser recolhido pelo navio, pelo barco que tiver acima da água lá na superfície. Tá? A arquitetura dele, da forma como o iBubble foi feito, foi pensado pelos desenvolvedores para ser fácil de reparar por qualquer autorizada da empresa.
Então, até nisso eles pensaram, né? Que fosse simples de fazer reparo, que não tivesse muita coisa no equipamento para que ele pudesse ser um equipamento de reparo bem fácil. Ele suporta correntes marítimas de até 3 nós, isso dá mais ou menos 1,5 metro por segundo, tá? 1 metro a 1,5 metro por segundo, isso é o que ele suporta de correntes, tá? Ele tem a dimensão, que é o tamanho dele, de 57 centímetros por 46 por 22. E ele é bem pesado, pesa em torno de 9 quilos, tá? Agora, as condições de operacionais dele, ele pode ir até uma profundidade máxima de 60 metros, enquanto um mergulhador normal, com cilindro para um mergulho padrão, pode ir até 25. Então a gente está falando de um equipamento que consegue operar numa profundidade bem grande, tá? O tempo de vida útil de cada bateria é de cerca de 1 hora, operando entre 10 graus centígrados e menos 30 graus centígrados, tá legal? E a velocidade máxima dele em torno de 1,5 metro por segundo no fundo da água. Parece pouco, mas em mar isso é uma velocidade realmente muito alta, tá legal? Ele tem o controlador inteligente, tá? Para cenários de filmagem, por exemplo, quando o mergulhador leva esse controladorzinho com ele, tá? E esse controladorzinho tem um recurso que é volte para o mergulhador. Então você aciona um negocinho, ele pode estar onde tiver, o mergulhador que tiver com o controle, ele volta até ele para que o mergulhador dê a destinação, onde ele subir, ou vire, ou faça o que for necessário. Esse controlezinho que o mergulhador leva, ele tem uma telinha de LED pequena e tem alguns botões para poder iniciar a gravação, parar a gravação, solicitar que o iBubble volte ou coisa do tipo. Existem também os aplicativos que são para iOS e Android que você pode utilizar para poder fazer algumas configurações. E existe um pack chamado Explorador, tá? O Explorer Pack, que é esse que vocês estão vendo na tela, que ele conta com um carretel, que esse carretel tem um roteadorzinho Wi-Fi nele, que é integrado ao cabo que vai no iBubble, tem cerca de mais ou menos 200 metros de cabo aí, e o controle remoto com a tela de LCD para operação. Esse controle remoto conecta ao carretel, que transmite as imagens que vão do drone para ele, e você tem toda a funcionalidade que você precisa para poder operar o iBubble no fundo do mar sem necessariamente estar com o mergulhador próximo a ele. Eu vou deixar para vocês agora um vídeo da funcionalidade do iBubble e das coisas que ele pode fazer no fundo do mar. É incrível, gente. Prestem atenção, vale muito a pena. Eu volto com vocês depois só para informar quanto custa essa brincadeira. Fiquem aí no vídeo comigo e, se puderem, dê o like lá, façam um comentário e compartilhem com quem está aí. Isso ajuda a gente.
sabe, tecnologia tem seu preço, né? E o iBubble não é diferente. A versão do Explorer Pack, que é a versão mais completa, ela custa $8.900. É muito, mas se comparar com os outros equipamentos que tem de mergulho autônomo, ou de drones de mergulho autônomo, esse é um dos mais baratos do mercado. Tá legal? Espero que tenham gostado. Curtam e compartilhem, deixem um joinha e muito obrigado. Dúvidas e comentários e sugestões, mande aí embaixo que assim que possível eu respondo. Um abraço e tchau!